Boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo. Hoje estamos aqui entrevistando o pré-candidato Antônio Carlos Evangelista. Antônio, se apresente para quem ainda não te conhece. Bom, meu nome é Antônio Carlos, né, igual você falou mesmo, e o pessoal me conhece também por Kaká. Kaká Evangelista, todo mundo me conhece como Kaká, e meu nome nas urnas, agora no dia 15 de novembro, vai ser Kaká Evangelista. Bom, essa questão da terminologia do pré-candidato, né, eu nem me apresento como pré-candidato, porque eu falo que eu vou possivelmente participar do pleito, né, agora no dia 15 de novembro. Essa questão é uma questão do TSE, que ele nos obriga, né, a não anunciar nada, né? Mas aí as pessoas já estão se divulgando antes das convenções agora, e que começa, se eu não me engano, dia 26, que é quando dá largada para candidatura, né? Mas nós temos muitos nomes, viu, Antônio Prata? Eu acho que você pode falar um pouquinho de você também. Essa questão, eu não gosto dessa terminologia do Barroso, não, então eu prefiro que você me chame simplesmente como Antônio Carlos ou Kaká Evangelista. Uhum. E fala um pouquinho da sua história, quem é você, da onde você veio. Fala, estilo um Globo Repórter aí pra gente. Da onde vem, para onde vai. Ele, eu tomo toda manhã, eu tomo suco de limão, espremo o limão no copo e tomo com água gelada. À noite tomo um chá, então aí já dá para saber o que ele bebe, né? Não dá para saber o que come. Bom, eu sou nascido e criado em Uberaba há 30 anos, 1990. Estudei engenharia civil em Uberlândia, a capital aí do nosso querido, não sei se é a capital ou a segunda, ou a cidade do estado do Triângulo Mineiro. E aqui em Uberaba, eu morei muito tempo fora, né? Assim, uns 10 anos fora, estudei fora do país e voltei para Uberaba em 2017, né? Tive a oportunidade de dar aula na UFTM 2 anos, fui professor substituto lá na engenharia civil. Dava aula em transporte público, mobilidade urbana, gestão do espaço urbano, geomática, que é uma questão de topografia, né? De medir terreno. Eu participei de muitos conselhos também, né? Participo do Instituto de Engenharia, Arquitetura, então, representando ou o Conselho de Engenharia ou o Instituto de Engenharia, eu participo de alguns conselhos da cidade, como o Conselho de Patrimônio, Conselho do Meio Ambiente, da APA do Rio Uberaba. E a gente começou uma mobilização política, né, digamos assim, entre aspas, em 2019, ano passado, com a questão do loteamento da Quinta da Boa Esperança, né? Quem não sabe, é um loteamento ali perto da Fornace, naquela Abel Reis, você continua ali, pertinho do centro, né? E ali estava na pauta desse Conselho do Patrimônio, justamente porque lá tem um casarão histórico, um casarão aí de mais de algumas décadas, e que já um genro do Dom Pedro II se hospedou, que era neto de um rei, etc. É um lugar muito fundador em Uberaba, embora tenha esquecido ali, né? Porque o loteamento hoje é cercado, hoje é da propriedade, é do espólio, né? Hoje ali é do espólio da família uma pessoa conhecida como Tio Patinhas, que é José Elias, uma pessoa que tem muito espólio, assim, ele já morreu, né? Não deixou herdeiro, né? Então tem muitos herdeiros. Ali, por exemplo, tem mais de 20 proprietários, muita gente que nem mora em Uberaba. Inclusive ali está no nome de uma empresa, né? Que são os acionistas da empresa. Então, eles queriam lotear lá, né, no mínimo possível, preservar no mínimo do mínimo, que é 10% da área. Eu fui lá, visitei, na hora que eu entrei ali naquele casarão e tal, ali tem um parque pronto. E a gente descobriu que estava escrito no plano diretor que ali deveria ser um parque. E a prefeitura queria lotear, né? A prefeitura, infelizmente, que é um mal brasileiro, mas que se reproduz bastante em Uberaba, ela não tem planejamento, né? Embora tenha a Secretaria de Planejamento, mas a Secretaria de Planejamento, o próprio secretário de Planejamento já falou isso, é uma pessoa que tem uma boa convivência, que eles finalmente só aprovam o projeto, embora na Secretaria de Planejamento tem muito pouco ainda planejamento que se faz ali, né? Cidade como Uberaba não tem. Então, a gente foi ver, mobilizamos, fizemos reuniões no Instituto de Engenharia, fizemos reuniões públicas diversas no Conselho, e a gente fundou um grupo chamado Observatório Urbano, né? Eu, outros professores na época, muitas pessoas amadores do urbanismo da cidade de Uberaba, para justamente ver no plano diretor da cidade o que estava acontecendo ali. De repente, a gente descobriu que a prefeitura estava revogando um monte de parque, um monte de área verde. Foi aí que a gente começou a mobilizar. E para a pequena história da Quinta da Boa Esperança, hoje a gente conseguiu preservar já 40%, ela está preservada já, a prefeitura já conseguiu negociar junto com o Ministério Público, e está autorizado, entre aspas, porque está embargado na Justiça, o loteamento de 60%. É claro que a gente queria que fosse 100%, porque ali já é uma área pequena, sabe?
E ali é meio piscinão, ali é 7,5 hectares. Então, assim, Uberaba é muito, muito deficiente. É um calor. Agora que está voltando o calor, o pessoal vai ver, né? Ali é um bolsão térmico. Então, assim, e sem contar que a população quer, né? Existe abaixo-assinado, está no plano diretor, né? Eles querem revogar o plano diretor. Então, assim, foi a primeira, digamos assim, manifestação política com a criação do observatório. E depois o grupo, né? Até a professora Ana Paula, né? Ela me jogou no grupo assim, então vem participar, Antônio. Eu tinha feito alguns cursos de renovação. Então, eu vou colocar o nome à disposição no dia 15 para o pessoal que quiser, né, salvar os parques no Uberaba ou levar essa pauta para o debate, possa ter uma opção ali na urna. Antônio, a questão do patrimônio público. Muita gente tem aquela pauta que fala assim, não, o que é velho tem que ser apagado. E aí pensa só lá para frente, fala que tudo que é antigo tem que tirar e fazer o novo. Muita gente fala que tem que fazer o antigo, porque isso são os traços do que a gente é hoje. Como que você vê isso tudo? E como que você condiz as duas coisas? Você acredita que deva, sim, tentar preservar ao máximo o nosso passado, ou você acredita que é daqui para frente mesmo e que a gente tem que pensar em fazer um patrimônio, um tombamento do patrimônio público? Ou você acredita mesmo que são mínimas os patrimônios que a gente deva ter? Olha, é uma questão muito bem colocada, doutor Antônio. Isso é uma confusão que as pessoas fazem, né? O que eu escuto, direto eu escuto. Eu morei em Uberlândia, mas eu escuto o quê? Uberaba é a Europa do Triângulo Mineiro. Por quê? Eu converso com pessoas de Araguari, eu tenho colegas de trabalho em Araguari, Uberlândia, e a gente tem um patrimônio histórico, quer dizer, a gente tem a São Domingos. Sim, poucas cidades aqui no Uberlândia não tem lá São Domingos. Uma cidade, aquela igreja igual a São Domingos ali é muito bonita. Araguari não tem também. Aqui no Triângulo Mineiro, aqui perto ali, Franca, Ribeirão, o nosso entorno aqui, ó, ninguém tem, né? Goiás ali também não tem, Catalão. Então, assim, a gente tem um patrimônio, né? Minas é muito rico, né? O Triângulo Mineiro, não sei se fica em Minas, mas se tiver uma riqueza no Triângulo Mineiro, é em Uberaba que está a maior riqueza. Então, a gente tem muitos casarões muito bonitos, né? Que é um patrimônio da época que a gente tem uma cidade de 200 anos, né? Mais velha que Belo Horizonte. Então, assim, no momento que a gente tem alguns imóveis, não diria todos, né? Existe muito esse discurso. O Conselho de Patrimônio, o CONFAL, não deixa o desenvolvimento vir para a cidade, porque as pessoas querem desenvolver alguma coisa e o CONFAL não deixa. Primeiro que é falso, né? O CONFAL ele é de 2010, né? Então, assim, antes de 2010 poderia se fazer o que quisesse com quase que qualquer patrimônio, né, no centro da cidade. O Conselho veio para proteger mais, embora essa lei da proteção do patrimônio histórico, para as pessoas entenderem, né, é uma lei muito antiga, ela começa a colocar no ordenamento brasileiro desde o Getúlio Vargas, foi ele que fez o primeiro decreto que protegia os casarões, né, o patrimônio histórico, visando ali proteger muita coisa no Rio de Janeiro, muita coisa em Paraty, e o Uberaba foi consolidando. Então, a gente tem algumas igrejas, que é um patrimônio belíssimo, a gente tem algumas casas também. Só que, né, hoje, a gente tem mais ou menos, se não me falha a memória, umas 200 propriedades privadas que ela tem algum tipo de proteção. Muitas vezes elas nem são tombadas. A proteção máxima é tombamento. Muitas vezes elas nem são tombadas, elas são o que a gente fala na lei inventariadas. Quer dizer que a pessoa, para modificar o imóvel, ela precisa de submeter a um parecer do conselho, né? Porque, teoricamente, essas 200 imóveis foi considerado de valor histórico. Não quer dizer que vai ser impedido. Eu nunca vi, eu fui conselheiro ali no CONFAL 2 anos, eu nunca vi os conselheiros, até porque o CONFAL ele é um conselho paritário, né? 50% é membros da sociedade civil e 50% é da prefeitura, sendo que a presidência ainda é da prefeitura, né? Então a prefeitura tem a maioria no conselho. Então a prefeitura faz o que quer ali, né? Elas que decidem também. E outra coisa, mesmo os membros da sociedade civil, eles podem ser muito influenciados pelas prefeituras, porque são associações que fazem parte do guarda-chuva da prefeitura. E a TM, esse pessoal, né, não tem uma postura, eles não estão dispostos a muitas vezes, eles não querem nenhum tipo de enfrentamento, o próprio CDL, Sinduscom, são essas entidades privadas, né, essa é a sociedade civil que participa. O AB mesmo já participou da eleição, embora eles não tiveram cadeira. Então, em geral, você compõe. Então, assim, não tem... assim, o empresário chega lá, olha,
Tem uma casa ali na Terezinha, na Santa Terezinha. O pessoal pediu para construir uma torre lá, né? Eu votei contra, mas foi, na época lá de 10 votos, foi praticamente 8-2, sabe? Eu e mais uma professora da Unilb votamos contra, porque para mim é uma das casas mais bonitas de Uberaba, ali na Santa Terezinha, e é um dos lugares, um dos poucos lugares em Uberaba que ainda possui um charme, né? A gente vai no centro de Uberaba, assim, me desculpa, mas é triste. Você vai em frente ao Metrópole ali, parece que é cidade fantasma, não é uma cidade rica igual Uberaba. Você vai no Metrópole ali, tudo muito feio, tudo muito abandonado. Ainda tem algumas ilhas muito bonitas, Santa Terezinha, podemos citar, ali no Grupo do Brasil, um ou outro lugar assim muito bonito. Mas assim, igual a amiga minha estava falando, daqui 20 anos, a Santa Terezinha no ritmo que está, não vai ter mais nada. Tá? É possível até eles tirarem o pavimento, talvez a igreja vai sobrar, né? Olha lá. Então assim, eu acho que Uberaba tem um potencial turístico muito grande. Eu acho que é totalmente, perfeitamente harmonioso a questão do desenvolvimento urbano, o novo, gerar emprego. Eu sou engenheiro, eu sou a favor dos empreendimentos urbanos, de construção comercial, construção privada, de trazer investimento, eu super a favor disso, até porque gera a construção civil é a indústria, né, que gera mais emprego, tanto para o engenheiro, para o arquiteto, tanto para o trabalhador, né, o vendedor de materiais, todo mundo aqui na cidade participa e ganha, e depois vai gerar emprego, né, porque digamos assim, bom, há pouco tempo queriam construir uma espécie, um shopping popular no centro, né, que diz que o Conselho proibiu, que o Conselho não proibiu, foi uma informação falsa que foi no Jornal da Manhã. Nós permitimos que construísse, a gente pediu só que mantesse a fachada para que se mantesse harmoniosa a rua. Foi um pedido que a própria Americana já aceitou. Então, assim, o proprietário na época lá disse que não quis, que era o Conselho que estava querendo o caso, e a proposta foi acabar com a lei do Conselho, sabe, mudar totalmente a lei, meio que extinguir a lei. Então, assim, existe muita coisa boba em Uberaba, assim, briga com as pessoas de falta de compreensão, falta de entendimento mesmo. E se Uberaba tem um patrimônio pouco que nos resta, a gente pode muito bem valorizar ele para atrair turismo e para atrair investimento. É totalmente possível. E outra coisa, qualquer empresário que chega ali no Confal, o Confal aprova o que eles pedem. Se ele tiver um mínimo de projeto, é claro que a pessoa chega lá, quero demolir tudo. Não fala por quê, para quê, aí não aprova. Mas se a pessoa tiver um mínimo de organização, esse é o projeto, esse é o plano, vamos fazer isso. Em geral, eu nunca vi, na minha gestão, pequena gestão de 2 anos, o Confal barrar algum item, né? Primeiro, porque a gente é minoria. Segundo, porque as pessoas não têm essa cultura aqui em Uberaba. As pessoas entendem a questão do empreendedor. Antônio, e como que você acredita que deveria acontecer essa preservação? Você acredita que a política atual ela é eficaz ou que aos poucos, por mais que tenta preservar algumas coisas, mas com o tempo vai acabar se destruindo mesmo e é questão de tempo? Olha, é muito difícil você falar para todos, né? Igual eu te falei, são mais ou menos 200 imóveis protegidos, né? Tombado, a gente tem pouca coisa tombada. Sabendo que o tombamento ele pode se dar a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. A nível federal, a gente tem a Santa Rita. Quer dizer que ela é um patrimônio do Brasil, a Santa Rita. Não é só um patrimônio histórico de Uberaba. É claro que ela é também tombada a nível municipal. A nível estadual, se não me falha a memória, a gente tem pouquíssima coisa ou nenhuma coisa tombada. A gente só tem algumas coisas inventariadas, né, que o município encampou isso, que digamos assim, o inventário não é uma proteção total. O inventário permite muita intervenção na propriedade, sabe? Teoricamente, quando você tomba e registra no livro de tomba, aí teoricamente não pode mudar mais nada, mas pode, se o conselho aprovar, sempre pode. Mas, teoricamente, são imóveis que vão ficar ali. É só algumas igrejas. Ninguém está pensando em construir uma torre de não sei quantos andares, de comercial, residencial, no lugar das nossas igrejas, né? Então, assim, não tem essa questão. E, assim, eu vejo, né, que a gente deve olhar, sim, a nossa proposta, até quando eu era conselheiro, era que se fizesse uma consultoria especializada, porque a prefeitura não está tendo muito pessoal para tratar dessa área, embora tenha alguns bravos funcionários ali da questão de patrimônio, mas não é o suficiente. Que se olhe o caso a caso, e que se eventualmente for considerado uma família de baixa renda, né? Em geral são famílias, né, que herdam o Hotel Regina, por exemplo, não são famílias de tão baixa renda, né? Mas vamos supor que a família já está na 15º herdeiro, né, geração de herdeiros, que já não tem tanta condição de manter aquilo. E eu acho que podemos muito bem pensar uma política pública que ajude a financiar, né, por exemplo, a restauração desses imóveis, né? Ou eventualmente a prefeitura pode fazer um plano de compra a médio e curto prazo para que virem imóveis públicos. Embora, né, é uma questão,
o fato de ser um imóvel histórico não quer dizer que ele é público. A maioria dos imóveis são privados e vão continuar assim, e a vocação que continue. Por exemplo, quando a gente vai em Paris, vamos na Europa, ali tudo é protegido. Você não pode tocar em nada ali, você não pode modificar. Você vai numa Champs-Élysées de Paris, você não pode modificar nenhum imóvel, é tudo imóvel privado, né? Além do mais, é tudo imóvel privado. Acontece que às vezes existe alguma política pública que canaliza um subsídio em empréstimo, né? Às vezes tem um volume. Em Uberaba a gente não tem isso. A gente não tem essas políticas públicas para ajudar o proprietário a manter a casa. O que a gente tem aqui na lei municipal é a pessoa tem isenção de IPTU, né? Então ela tem que pedir todo ano, muitas vezes as pessoas nem sabem disso. Então a gente tem um déficit de educação patrimonial para as pessoas saberem os direitos dela muito grande. Então você tem isenção do IPTU e você tem 50% de desconto de água. É o que a Prefeitura de Uberaba, né, dá para essas casas que têm alguma proteção, ou inventário ou tombamento. Que está tombada pelo patrimônio, pode pedir isso? Pode. Tem que pedir todo ano. Muitos proprietários nem sabem, inclusive, muitas vezes. Mas na contrapartida, óbvio. Aí, no caso, aquelas casas que tem só a frente da casa, por exemplo, igual no caso das Americanas ali do centro, ela também pode pedir isso? Pode. Americanas, pode. Se eu não me engano, pode sim. Tem que verificar o detalhe nada. É bom consultar a seção de patrimônio da prefeitura, mas pode sim, viu? Pode sim. Nossa, essa eu não sabia. Não, legal. Sim, é o mínimo, né? Eu sou a favor de ajudar mesmo, porque é pesado muitas vezes, é uma intervenção na propriedade, né? E a propriedade, querendo ou não, a gente sabe que na nossa sociedade, né, ela é meio sagrada, ninguém quer que dê palpite. Então, assim, quando você tem essa intervenção, eu sou a favor de ajudar mesmo a manter. Tem muitas casas, assim, existe algumas pessoas de má fé mesmo em Uberaba, até tem denúncia no Ministério Público contra essas pessoas. Muitas pessoas, o que elas fazem? Elas compram um imóvel antigo que às vezes perde valor porque a pessoa não cuida, entra num ciclo vicioso que não valoriza o nosso patrimônio, então tem uma tendência a perder valor de mercado, porque é mal gerido, se fosse bem gerido não perderia valor de mercado. Então as pessoas compram esses imóveis que já estão meio que abandonados e que meio que fazem uma intervenção selvagem, ao arrepio da lei, né, para depois tentar na justiça que se caduque a multa, que se caduque a punição, ou que o próprio conselho reverta o tombamento, a proteção. Então, existe uma atuação um pouco criminosa, digamos assim, né, de algumas pessoas que compram um patrimônio histórico aí que está um pouco, digamos, deteriorado para tentar ganhar em cima, sabe? Ganhar na mais-valia da valorização. Isso é uma pena que acontece em Uberaba, né? Então, é um ciclo vicioso muito nefasto. E eu acho assim, nós temos muito o que valorizar, nós poderíamos entrar aí para os guias como patrimônio histórico de Minas, né, para os guias turísticos, não de pé igualdade de Ouro Preto, essas cidades, mas assim, um segundo local de visitação. Aqui tem uma coisa muito bacana. Então, assim, a gente pode muito valorizar esse patrimônio nosso e a gente está perdendo renda, né? Infelizmente, Uberaba, é o que eu falo, né? Uberaba ficando para trás, Uberlândia, anos-luz na frente, Franca, daqui um dia Catalão vai passar, gente. Eu tô indo muito para Catalão ultimamente. Antônio, agora eu vou te perguntar uma questão mais geral. Eu queria que você falasse um pouco como que você observa o nosso atual governo municipal, estadual e nacional, sendo municipal pelo Paulo Piau, estadual pelo Romeu Zema e nacional pelo Jair Bolsonaro. Como que você observa isso tudo? Olha, o nosso querido Dr. Piau, né, o que eu vejo dele é uma pessoa de boa fé, né, até onde eu sei, uma boa formação, ele vem aí, se não me engano, ele é engenheiro agrônomo, né, era formação da Embrapa, né, acho que ele trabalhou lá, funcionário de carreira. Acontece que ele vem de uma tradição em Uberaba muito, é o jeitinho da política uberabense, a velha política, a gente começou a chamar de velha política, né. O que o pessoal fala é que, assim, é o mesmo grupo, né, primeiro ele é herdeiro de um mesmo grupo de líderes políticos de Uberaba, né, que vem desde o Hugo Cartafina, mas sempre foi a mesma turma. Eu costumo ter a visão de Uberaba que aqui sempre foi governado pela mesma turma, desses latifundiários muito ricos, que não são totalmente ruins. Eu não tenho uma crítica total e frontal. Eu acho que eles são médios, para não falar medíocres. Assim, fizeram algumas coisas, né? Uma coisa que eu sempre gosto de começar pelo lado positivo, eles fizeram o Codal. O Codal, eu acho realmente é um patrimônio do município do Uberabense. É uma bela empresa, uma empresa grande, que emprega muitas pessoas, uma empresa superavitária, que tem um bom rendimento. Agora ela está pegando na questão do lixo.
E assim, é uma ferramenta importantíssima para a Uberaba que pode canalizar muito recurso, que é o Codal, que é uma das maiores empresas de saneamento do Brasil, inclusive. Se você for olhar, deve estar entre as 10 ou 20 maiores do Brasil. E poucas cidades têm, né? Uberlândia também tem, mas se você vai em Araxá, não tem. Você vai em Catalão, não tem. Não é qualquer cidade que tem uma empresa dessa. Então, assim, fizeram o Codal. Agora tem que tomar cuidado com esse novo marco de saneamento aí para que não queiram privatizar o Codal, né? Pode ser um ataque muito grande. Então eu vejo assim, eles são herdeiros dessa tradição. O Piau é essa pessoa que é herdeira, né? Da mesma turma do Luiz Neto, da mesma turma do Grilo, da mesma turma do Marcos Montes. E Uberaba teve dois parentes, com Anderson Adalto, né? Que foi o que a gente pode ter de mais progressista, de governo mais progressista na cidade de Uberaba. E na década de 90, eu nem lembro o que foi conhecido como Fuscão Preto, que eu acho que não foi uma boa experiência, não sei se foi uma muito boa, eu não sei o que aconteceu na época, mas muitos uberabenses têm uma lembrança. Então, assim, salvo o Anderson, que também não é aquela oposição radical, aqui em Uberaba estamos todos entre compadres, né? Quem participa é a família Palmério, que sempre apoia nos bastidores os líderes, né? E outras famílias tantos. Tem 3 ou 4 famílias aí de empreendedor imobiliário, de construtores civis, que também sempre patrocinam um ou outro candidato. Então eu vejo assim, e o Piau especificamente, eu vejo que o que o pessoal fala, né? Eu tenho a impressão que os acordos foram costurados de uma forma, por exemplo, Secretaria de Planejamento. Esse aqui é da FIENG, faz o que você quiser aí. Eu tenho a impressão que algumas coisas ele nem sabe o que está acontecendo, sabe? Assim, embora é um político, né? Que sempre foi eleito, que tem uma certa, que gozou, não sei se goza ainda de certa popularidade, e quando você vai conversar com ele é urbano, ele te atende, eu já tive a oportunidade de conversar com eles algumas vezes, mas falta muito, muito aquém do que o Uberaba precisaria, sabe? Falta projeto, falta... existe muita... Ele cede muito para a politicagem, né? Porque ele cresceu no Brasil, que é o Brasil, e falta muito projeto e plano estratégico, visão estratégica. Embora ele tenha, como ser humano e pessoa individual, eu acho que ele tem essa vontade, mas como ele é como político, eu acho que ele deixa muito a desejar, sabe? Entrega algumas partes da prefeitura para alguns acordos políticos e deixa o interesse público de lado, ao interesse politiqueiro, eleitoreiro, né? Então, assim, essa é uma crítica que eu tenho a ele. O governo do estado, né? A gente tem aí o Partido Novo, né? E o nosso colega aqui de vizinho de Araxá, né? O Romeu Zema. Assim, o que eu vejo, né? Assim, o estado de Minas ele tem sofrido muito, né? Desde o Aécio sofreu muito, as contas, um estado que você não conseguir pagar o salário dos professores, isso é muito triste, né? Então, assim, ele tá ali, ele veio com essa conversa, né? Como o estado de Minas sofreu muito na gestão do PSDB, do Aécio, da Anastasia, o próprio Fernando Pimentel, eu tenho a impressão que ele foi atacado de todos os lados ali, a Polícia Federal no encalço dele, não conseguiu fazer um governo, né, muito exitoso, não conseguiu fazer a gestão das dívidas, que estava muito grande, é uma situação complexa. Então, assim, eu vejo que o Zema, eu acho que ele tem surfado na questão da comunicação, dele fazer parte de um partido muito novo, né, assim, o próprio nome fala, e um partido que vem com uma esperança da direita, né, de renovação, desse discurso de vamos acabar com a politicagem, e surfaram muito aí nessa onda do pós-impeachment, né? Então eu acho que ele está surfando uma maré boa. Ainda é difícil julgar ele, mas assim, eu não tenho grandes esperanças, sabe? Eu não tenho muita grandes esperanças, mas eu me agrada quando eu vejo uma pessoa relativamente de fora da política que ganha o pleito, sabe? Embora é claro que meu candidato foi o Fernando Pimentel, mas assim, pelo menos eu ainda dou um voto de confiança no sentido que ainda tem chão para percorrer, né? Tem chão para percorrer e agora eu sou totalmente contra essa questão dele querer privatizar a CEMIG, né? Politicamente falando, eu acho que a gente poderia ter um projeto muito melhor e Minas do tamanho que é, né? Eu acho que deixa muito a desejar. Mas ainda, como é um partido novo, a sociedade em geral, eu acho que ainda está com voto de confiança. Essa leitura que eu faço, nem é minha pessoal, mas a leitura que eu faço que eu acho que está o governo dele. Bom, o governo federal, né, é uma tristeza completa, né? Assim, o nosso querido Jair, né, falta tudo, em bons modos, palavreada, né? E ele é fruto, ele é um sintoma, né? Um sintoma das forças. Ao meu ver, ele é um sintoma das forças políticas brasileiras, como Rede Globo, o sistema judiciário, que são forças enormes aí, né, por trás dele, que gestou ele devagarzinho.
ele acaba sendo, querendo ou não, algum êxito que ele possa ter tido, né, que eu vejo isso, ele acaba levando o exército, né, as forças armadas para o colo dele, embora, se você for ver as fichas dele, a própria forças armadas queria expulsar ele do sistema, né? E eu vejo que ele surfa nisso e que realmente ele é uma liderança aí de direita, viu, populista, né? Então, assim, embora ele foi forjado por forças antidemocráticas até, né, desde o impeachment da Dilma, que eu fui totalmente contra, ele está tentando... Também ele tem 2 anos, né? O que eu vejo até agora é uma bagunça enorme o governo, né, que não se estrutura em nenhuma direção. Eu ficaria feliz de ter um partido de direita bem estruturado. Não sei se vai ser em torno dele que isso vai acontecer agora, né? Mas, bom, essa aqui... Mas, assim, é uma pena, né? Imagina se não tivesse tido golpe, o que eu fico imaginando, meu querido, se fosse uma gestão Lula, né? Nesse período aí, por exemplo, de pandemia, eu acho que a gente teria dado um salto. É uma tristeza para o Brasil, né? Muita coisa que se perdeu por causa desse desgoverno aí que se instaurou. O mérito é que ele foi eleito pelo povo, né? Não é golpista igual o do Temer, mas ele é herdeiro do golpismo, né? E ele mesmo apoiou esse golpismo. Então, assim, é a visão que eu tenho hoje. Antônio, em último momento, eu gostaria que você falasse o que o Uberaba pode esperar de você. Bom, o que o Uberaba pode esperar de mim? Quero te agradecer por essa questão. Transparência, né? Uma coisa que eu sempre falo. Embora não é que transparência seja um bem em si, não é um mérito. Eu acho que nas contas públicas, muita coisa aqui em Uberaba, as pessoas nem sabem o que está acontecendo. A gente está aqui, eu tenho a impressão que, como a mídia é muito prisioneira da pauta nacional, né? A gente fica vendo o Jornal Nacional, só fala do Bolsonaro o dia inteiro. Coisa que a gente não pode... a gente tem alguma influência, mas não tem muita influência na política do Bolsonaro. E o que acontece aqui em Uberaba, ninguém nem sabe direito o que está acontecendo. Eu lembro que quando veio a questão da pauta da Quinta da Boa Esperança, que ia ter o loteamento, na época ainda está tendo aquelas festas lá na concha acústica, aquelas celebrações, tá? Aqueles espetáculos musicais que eu acho muito legal, uma coisa que tinha em Uberaba muito legal, que agora que a pandemia acabou. Então o pessoal estava manifestando na época contra a Amazônia, né, contra o desmatamento na Amazônia, tinha toda uma mobilização. Foi aquela semana que o pessoal se mobilizou contra... Olha, o que eu falei, pessoal, eu entendo perfeitamente a pauta da Amazônia, eu sou totalmente a favor, apoio, mas você sabia que a menos de 500 metros daqui, o governo quer acabar com mais de 60% de uma área verde, destinada para ter parque, para lotear, para concretar, sendo que não há uma necessidade de fazer isso aqui. Então, assim, estão destruindo as árvores em Uberaba, a população às vezes nem sabe, está se manifestando contra a Amazônia, que é uma pauta justa, mas eu tenho a impressão que a gente fica um pouco refém dessa pauta nacional, né? 100%, digamos assim, 80% do nosso tempo focado na pauta nacional, né? E o que está acontecendo no Brasil a gente nem sabe. Então, as pessoas vão saber de mim, se eu pelo menos não tiver maioria na Câmara, ou se o governo não for, se eu for oposição ao governo, por exemplo, o que as pessoas podem ter certeza é que eles vão ser bem comunicadas. Se a gente não vai conseguir fazer o loteamento do jeito que a gente quer, se a gente não vai conseguir ter o parque, pelo menos que seja transparente, pelo menos que as pessoas participem, que possa dar a opinião dela, que possa trazer. Olha, pode encontrar um gabinete aberto, as pessoas vão encontrar apoio, um gabinete aberto, e comunicar o que está acontecendo. Eu vou tentar traduzir sobre o que está em jogo em Uberaba, quais são as áreas de loteamento, para que as coisas não fiquem só no bastidor e só gerenciada pelos empresários da construção civil e os presidentes de partido. O Uberaba tem um monte de presidente de partido que nunca candidatou a nada e nunca vai candidatar, mas que financia todos os candidatos. Tem um da família Palmero, tem um da família J. Júnior, né, e vários outros, que eu não sei nem o nome. Então, assim, o que eu vou tentar é jogar luz para que o interesse público, claro que não sou eu que falo qual é o interesse público, mas assim, a questão do parque é quase unanimidade. A gente fizer uma enquete aqui, 90% da população vai querer que tenha um parque ali, sabe? Porque falta para Uberaba. E isso vai gerar emprego para a cidade. O parque ali gera muito mais emprego. Então, assim, as pessoas vão encontrar alguém que vai trazer o contraponto dos interesses privados e, muitas vezes, de bastidor, muitas vezes negociatas, né? As pessoas utilizam o poder público, muitas vezes, só para enriquecimento próprio. Então eu vou trazer, mas peraí, será que isso é de interesse da população? E deixar aberto para o debate, que muitas vezes nem tudo que eu proponho, né, é necessariamente o melhor. Mas isso, com muita técnica, muita cordialidade, as pessoas podem esperar sem dúvida isso.
Antônio, queria muito te agradecer. Passa suas redes sociais aí para quem quiser acompanhar seu trabalho, quem quiser conversar com você, ou até mesmo construir com você. Bom, meu Instagram é o @Antônio KK, 2Ks, né? A.E. Então, Antônio KK A.E. E estou à disposição. Acho que por aí pode mandar um direct, já passa o meu número. Acho que meu número já está até no meu Instagram. Então você vai na minha página, você pega o meu número, manda o WhatsApp e já está em contato e já vamos marcar a reunião. Vai encontrar uma pessoa a conversar e a escutar, com certeza. Perfeito. Muito obrigado, viu, Antônio? Obrigado, Pedro.